Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história familiar de câncer e o que você precisa saber. Você, como profissional de saúde, precisa saber quando alguém perguntar para você se existe um risco dela ter um risco maior de câncer ou não. Porque na família alguém teve câncer ou porque ela está com câncer e quer saber se precisa fazer por conta dos filhos. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse histórico familiar de câncer. Bom, o câncer, ele não é uma doença nova, não é uma coisa. Às vezes, muitas pessoas tendem a pensar que é uma doença que surgiu há pouco tempo, que está aparecendo mais agora, né? Mas as primeiras evidências de câncer, elas são de tumores ósseos fossilizados em múmias no Egito Antigo. E a descrição mais antiga, ela vem de um papyrus de 1700 a.C., é um tratado de cirurgia de trauma, onde se descrevem 8 casos de tumores ou úlceras de mama que foram removidos com broca de incêndio e para os quais não havia tratamento. Então, já desde 1700 a.C., já se falava em tumores de mama, tá? A palavra câncer, então, surgiu ou foi creditada ao médico Hipócrates já entre 460 a 370 anos antes de Cristo, tá? Então já se tem o termo câncer desde 460 a 370 anos antes de Cristo. Então, o câncer, ele é uma doença genética, então é uma alteração no DNA que faz com que aquela célula se divida de forma desordenada e ela acaba criando vantagens em cima das outras que estão ali ao redor dela, e com isso ela vai conseguir evoluir e se desenvolver num tumor. Ele pode ser uma alteração que começou em uma célula germinativa e aí evoluiu com outras alterações naquela região, ou pode ser uma alteração somática que ocorreu naquela região mesmo do tumor. Os primeiros relatos de câncer, de histórico familiar de câncer de mama, eles vêm da literatura de 100 anos depois de Cristo. Então, desde 100 anos depois de Cristo, a gente já tem relatos mostrando que existe uma associação em algumas famílias de câncer de mama naquela família, um risco maior de câncer de mama naquela família. Bom, então o câncer ele pode ter uma alteração germinativa. Quando eu estou falando de uma alteração no óvulo ou no espermatozoide, ou ele pode ser uma alteração numa célula somática. Quando eu estou falando de uma célula naquela região ali, só que vai aparecer uma alteração e que vai se desenvolver no câncer. Hoje nós vamos falar das variantes germinativas. Então, quais são essas? Como eu disse, aquelas que estão associadas a alterações que a gente herda, que vêm desde o espermatozoide ou desde o óvulo, que vão estar presentes nas nossas células em todo o nosso corpo. Mas quando eu falo nisso, eu tenho que lembrar que essa pessoa aqui, ela faz parte de um núcleo familiar e que outras pessoas nessa família também podem ter um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer. Bom, mas quando então eu vou pensar em um câncer germinativo? Quando eu falo de um câncer com uma idade atípica de aparecimento. Então, se eu sei que a idade média de um diagnóstico de câncer de mama é por volta dos 61 anos, se eu falo de uma mulher com câncer de mama aos 30 e poucos anos, eu estou falando de uma idade atípica de aparecimento. Então, a média para mama é 61, para colo retal 68, para câncer de pulmão aos 70 e câncer de próstata aos 66 anos. Então, em geral, a maioria dos tumores, a maioria dos cânceres, eles vão ocorrer em idade mais avançada, tá? Mas existem tumores que ocorrem, que também podem ter uma prevalência maior em pessoas mais jovens, como é o caso do câncer ósseo, que ele tem uma maior frequência de diagnóstico em menores de 20 anos. E 10% das leucemias são diagnosticadas em crianças e adolescentes, quando em 1% só, 1% da população dos outros tipos de câncer vão estar presentes nessa população, tá?
Então, além de eu avaliar qual é o tipo do câncer, eu tenho que saber se a idade com que aquela pessoa apresentou o câncer, se ela é uma idade atípica para aquele tipo de tumor. Quando eu falo em tumores pouco comuns, né? Então eu estou falando de um tumor que mais raro, uma etiologia mais rara, eu também tenho que ver se esse tumor ele não está associado a um risco aumentado para câncer. Quando eu falo em tumores bilaterais, quando a gente fala em órgãos pares, né? Mama, rins, adrenais, ovário. Então, quando eu tenho o câncer nos órgãos, nos dois lados, não necessariamente ao mesmo tempo, mas pode ser em tempos diferentes, diagnósticos em momentos diferentes, eu preciso chamar a atenção de que eu posso estar diante de uma pessoa com um risco maior de ter câncer, diante de uma família que pode ter um risco maior de ter câncer, tá? Ou quando eu tenho vários tumores numa mesma pessoa. Então, não só em órgãos pares, mas eu posso falar de um câncer de intestino, com um câncer renal, com um câncer de tireoide. Eu tenho um paciente que ele foi diagnosticado com 5 tipos diferentes de tumores primários. Então, ele teve sarcoma, ele teve câncer de próstata, câncer de tireoide, e câncer renal e câncer de pele. Então, foram 5 tumores diferentes diagnosticados e isso não é comum, né? Então, eu tenho que pensar que esse paciente pode sim estar tendo um risco maior de desenvolver câncer e que outras pessoas na família desse paciente também podem ter esse risco. Então, como eu falei da pessoa, também tem que pensar quando tem vários casos de câncer numa família, né? E aí, quando a gente fala em família, é muito importante a gente lembrar de construir a estrutura familiar desse paciente, né? Então, eu tenho aqui um caso de uma paciente com câncer de mama. O pai dela tem uma irmã e essa irmã teve câncer de mama. Se a gente pegar esse núcleo familiar aqui, eu estou falando que das duas mulheres que vêm desse núcleo familiar, as duas tiveram câncer. Então, nessa família, 100% das mulheres, e aqui eu não estou incluindo a avó, porque a gente tem que falar em câncer quando eu estou falando do avô, que é a família do avô, o avô teve 2 filhos e uma neta. Essa neta e essa filha tiveram câncer, né? Lógico, a gente tem que seguir, avaliar outras pessoas, saber se tem mais gente aí, mas eu estou falando de uma família pequena com uma porcentagem alta de câncer nessa família. Então, lembrando, a gente tem que separar a família paterna diferente da família materna. São analisadas separadamente, desde que eles não sejam parentes, né? Então, se o pai é primo da mãe, aí a gente pode juntar esse histórico familiar. Mas por que eu estou colocando isso? Porque vocês percebam que talvez o risco dessa pessoa aqui seja mais alto do que o dessa pessoa aqui de ter câncer. Porque aqui eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, com essa aqui 6. Então, eu estou falando de 2 mulheres com câncer em 6. Em porcentagem, isso é um pouco menor. Então, o histórico familiar é importante a gente avaliar essa estrutura dessa família, entender quais são os riscos. Eu não estou colocando aqui nem idade, né? Mas só para vocês entenderem que é importante eu ter esse histórico familiar para uma avaliação. E quando eu tenho uma estrutura familiar limitada, o que significa isso? Vamos supor que aquele pai, aquela primeira família, se o pai fosse filho único, né? Então eu teria um histórico familiar limitado, eu não sei muita informação, quase não tem mulher naquela família. Ou aquele pai foi adotado, o paciente foi adotada, eu não tenho histórico nessa família. A mãe não sabe informar sobre a família do pai, não conhece o pai ou não quer passar informações sobre o pai. Então, isso pode acontecer e a gente não tem informação. Então, histórico familiar, estrutura familiar limitada. Quando eu tenho um histórico de câncer numa família assim, eu também preciso pensar que essa pessoa pode vir de uma família de alto risco. Algumas alterações congênitas podem estar associadas à síndrome de predisposição ao câncer. Não vou deixar meio de lado, não vou me ater muito a isso aqui hoje. E alguns grupos étnicos específicos também têm um risco aumentado para câncer, como no caso dos judeus, Ashkenazi,
como no caso do brasileiro, que a gente tem uma incidência maior de mutações para a síndrome de Li-Fraumeni, e em outras populações também existem outros riscos, outras populações com riscos maiores para outras síndromes. Bom, então a partir desse momento eu preciso ver então quais são os dados relevantes que eu preciso ter a respeito dessa família, dessa pessoa, para que eu possa fazer uma boa orientação para ela. A primeira coisa é descobrir qual o local do tumor. Aquele tumor primário, é importante saber o local do tumor primário. Onde que esse câncer surgiu? Então, surgiu primeiro na mama, então o lugar do tumor é mama. Muitas vezes você pergunta, ela teve mama, depois teve fígado. Você fala, mas foi um novo tumor? Não, o da mama foi para o fígado. Ah, tá, então é uma metástase para histórico familiar de câncer nesse momento. A gente não vai levar tanto em consideração isso. O importante para nós agora é saber que ela teve o câncer de mama, que o primário foi mama. Outra coisa é saber o tipo histológico. Então, alguns tumores a gente pode fazer através da biópsia, fazer o exame de imunohistoquímica, onde eu vou analisar alguns marcadores. Então, por exemplo, no câncer de mama, eu posso analisar marcador para receptor de estrógeno, de progesterona, para HER2, né? No câncer de intestino, para MLH1, MLH2, MSH6. Então, alguns tipos histológicos, né? É importante eu ter essa avaliação. Em alguns casos, isso vai fazer uma diferença para a gente. É importante eu saber qual a idade do diagnóstico desse tumor, porque vocês concordam comigo que uma mulher que teve câncer de mama com 30 anos é diferente de uma mulher que teve câncer de mama aos 70 anos, né? Então, o risco dessa mulher aos 30 anos de ter uma predisposição familiar é maior. E aí, falando então da família, né? Eu preciso colher o histórico dessa família. Então, gente, vamos lembrar aqui do heredograma. Quando que eu vou falar em parentes de primeiro grau? Então, esse com a setinha vai ser sempre o nosso paciente, tá? Primeiro grau é tudo aquilo que eu vou direto até ele. Então, é pai, é mãe, são os filhos e os irmãos, tá? Segundo grau, quem são meus parentes de segundo grau? São aqueles que eu preciso passar pelos de primeiro grau para chegar neles. Então, quem são? Passei pelo pai, pela mãe, vou chegar nos tios. Segundo grau, passei pelo filho, vou chegar no neto. Passei pelo irmão, vou chegar nos meus sobrinhos, né? Então, esses são os parentes de segundo grau. E quem são os parentes de terceiro grau? Quem eu tenho que passar pelo segundo, né? Então, os meus primos, aqui, por exemplo, eu vou aqui na minha mãe, meu tio, meu primo de primeiro grau, é meu parente de terceiro grau. Isso é importante a gente deixar claro essa informação, né? Então, é importante a gente escolher histórico familiar, saber qual o grau de parentesco desse paciente com os outros casos de câncer nessa família e avaliar se não há uma consanguinidade, onde significa que os pais são parentes, existe um parentesco entre os pais, sim ou não. Então, se houver, eu preciso colocar uma outra reta aqui, né? E aí, para ligar os dois com duas linhas, o pai com a mãe em duas linhas, e aí eu sei que os dois fazem parte de uma mesma família, e aí eu poderia unir essas duas informações aqui. Bom, para que eu quero saber disso? Qual que é a importância de eu saber se esse indivíduo ele é de alto risco ou não? Porque, primeiro, se ele é de alto risco, o risco dele, como já disse, é maior do que o da população em geral para desenvolver câncer, né? Segundo, os familiares dele também têm um risco maior podem ter um risco maior de desenvolver câncer, né? E eu posso fazer medidas intensivas de rastreio, fazer diagnóstico precoce, fazer diagnóstico de lesões pré-malignas e conseguir reduzir o risco de câncer desse paciente. Além disso, posso fazer estratégias de redução de risco através de cirurgia, como no caso da Angelina Jolie, que ela retirou mama, retirou ovário antes do aparecimento do câncer, com isso na tentativa de se evitar o aparecimento do câncer.
Posso fazer uma quimioprevenção, que é o uso de alguns medicamentos que podem diminuir o risco do aparecimento do câncer, tá? E posso fazer as cirurgias profiláticas também, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma colonoscopia e fazer uma retirada de um pólipo que poderia apresentar uma lesão pré-maligna ali também, tá? Bom, e quem que deve ser testado? Já sei, então, que eu preciso avaliar, né? E aí, qual vai ser a primeira pessoa a ser testada nessa família? Muita gente pensa assim, ah, mas se fulano teve câncer, eu preciso avaliar o filho dele, porque ele já teve, né? Então tem que saber do filho. Na verdade, a primeira pessoa a ser testada é quem teve o câncer. Por quê? Se existe alguma coisa que está aumentando o risco de câncer naquela família, eu preciso saber o que que é para depois buscar isso no restante dos familiares, né? E quem seria essa pessoa que teve câncer a ser testado? De preferência, quem teve o câncer com a idade mais jovem ou quem teve o diagnóstico mais raro, o tumor mais raro, né? E aí eu vou avaliar primeiro essa pessoa, e aí sim, sabendo que essa pessoa tem, por exemplo, uma alteração, uma variante patogênica no gene TP53, eu sei que o que está aumentando o risco de câncer nessa família é essa variante. E aí, então, eu vou investigar nessa família quais os outros familiares possuem essa variante, para a gente poder traçar medidas de rastreio que sejam eficazes para diminuir os riscos dessa família, tá? A partir daí, então, eu já tenho a variante identificada, eu sei que aumentou o risco, então eu fiz naquela pessoa que teve o câncer, agora sim eu vou avaliar o parente mais próximo dele, que seria o filho. Então, vou avaliar o filho, aí depois que o filho fez o exame, se o filho for positivo, eu avalio o neto. Mas se ele for negativo, não há necessidade de avaliar o neto, porque ele não passou a variante para o filho. Esse filho não herdou essa variante, né? Então não teria necessidade, a não ser que o neto também tenha parentesco pelo lado da mãe, a mãe seja parente desse paciente com a mutação. Então a gente vai avaliar os familiares que não tiveram câncer após a gente ter um diagnóstico de uma variante que a gente já determinou que ela é patogênica naquele indivíduo. Bom, como que eu vou solicitar o teste genético? Eu posso solicitar através de uma pesquisa de mutação familiar, é quando eu já sei o que eu estou querendo avaliar, tá? Então eu já tenho mutação naquela família, vou pedir a pesquisa da mutação familiar. Ou eu vou pedir uma mutação específica, porque eu sei que naquela região a gente tem um risco maior de ter determinada mutação. Então, aquela mutação é mais frequente ali, vou começar por ela, tá? Mas quando eu tenho um histórico mais. Eu não sei muito bem sobre a variante, eu quero testar um gene, eu acho que é, por exemplo, uma síndrome de Li-Fraumeni, eu posso fazer um sequenciamento do gene TP53, ou eu posso fazer um painel multigênico avaliando não só TP53, quanto outros genes. Lembrando que painel é um exame que é feito com 2 ou mais genes, tá? Independente da quantidade, tendo 2 ou mais genes, eu já posso chamar de painel. Já vou falar sobre isso. E eu posso fazer um MLPA, que é para avaliar, então, se há alteração no número de cópias desses genes, que também possam levar a uma perda de função desse gene. Bom, então voltando no painel, que é o exame que mais é solicitado hoje em dia, por que é mais solicitado eu pedir um painel? Porque o preço costuma ter um custo-benefício melhor, né? Não é um dos exames mais caros da genética, quando eu tenho uma determinada quantidade de genes que eu quero avaliar. Então eu posso pedir esse painel e eu vou avaliar, não preciso ter um quadro muito bem definido de uma determinada síndrome, de um determinado gene, eu posso avaliar vários genes juntos, né? De preferência, a gente pede para avaliar variantes no número de cópias, que são as CNVs. Então, painéis que avaliam CNVs, eles meio que a gente não vai precisar fazer um MLPA, salvo algumas exceções, mas
ele já vai ter uma análise maior. Bom, gente, a gente tem que tomar muito cuidado ao pedir o painel, tá? Por quê? Porque, como eu disse, o painel ele é um exame que é feito quando se tem dois ou mais genes ali. E o laboratório, ele pode chamar de painel o que ele quiser. Painel para risco hereditário de câncer pode vir com BRCA1, BRCA2 e só. Como pode vir, como nesse caso, com uma quantidade maior de genes, né? Ou então, esse mesmo laboratório também tem um outro painel que ele chama de expandido, onde eu vou ter uma quantidade um pouco maior de genes, tá? E aí, então eu vou pedir esse maior aqui, porque vai avaliar mais coisas. Isso aqui para mim é melhor, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? O nosso DNA, a gente ainda não entende muito bem todas as, digamos, funções de todos os genes, né? A gente tem muitas variantes no nosso DNA que a gente não consegue entender muito bem se elas vão afetar a função do gene ou não. E alguns genes que a gente chama de baixa penetrância, significa, ou moderada penetrância, que significa que o risco deles de desenvolver o câncer não é tão alto. Quanto maior a penetrância para câncer, maior a chance de uma alteração naquele gene levar ao diagnóstico do câncer, né? Então, quando eu pego um painel muito grande, eu posso analisar, às vezes, um gene que não tem um protocolo muito bem definido do que pode ser feito caso ele esteja alterado. E aí, você pode acabar criando um problema, porque você vai ter uma alteração que é patogênica num gene de moderada penetrância para baixa penetrância. Então, e aí você vai virar para o seu paciente e falar: olha, fulano, você tem um risco maior de desenvolver câncer. Ah, doutor, e agora? O que eu faço? Não, você não faz nada, porque o risco é tão próximo da população em geral que a gente não orienta a fazer medidas de rastreio diferentes para você, né? E aí o paciente vai te olhar e falar assim: mas para que você me falou então que eu tenho um risco maior se você não vai fazer nada para me ajudar em relação a isso, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que saber para que a gente está pedindo. Então, às vezes, eu tenho um histórico familiar importante e eu preciso entender melhor aquilo, talvez seja necessário abrir mão de um painel um pouco maior. Mas na maioria das vezes, um painel pequeno, um painel entre 20 e 30 genes, a gente avalia os principais genes associados a um risco maior para câncer e a gente evita um pouco ficar ter esses problemas de não saber como orientar melhor esse paciente. E aí eu pedi o painel e quais são os possíveis resultados desse exame, né? Então, esse exame, ele pode vir positivo, que é quando ele encontra uma variante que é patogênica ou provavelmente patogênica, e essa variante, então, ela está associada, sim, a um risco maior daquela pessoa ter câncer. Esse resultado pode apresentar uma variante de significado clínico incerto. O que significa isso? Foi encontrada uma variante, uma alteração naquele DNA, naquele gene, mas eu não sei se essa alteração afeta a função do gene ou não. Então, é necessário estudo. Eu fico com uma variante em um gene que, por exemplo, o BRCA, existem variantes de significado clínico incerto que a gente não sabe se ela vai alterar a função daquele BRCA, entendeu? Então, é um exame que eu preciso esperar que pesquisas sejam feitas para avaliar se aquela variante ali está afetando o DNA ou não, para aí sim eu poder fazer alguma coisa, ou se não afetar, que não tenha necessidade da gente fazer nenhuma intervenção, né? E existe a possibilidade de virem variantes que são benignas ou provavelmente benignas. Esses dois últimos geralmente não são reportados, salvo pouquíssimas exceções. Então, existia antigamente até alguns painéis mais antigos reportavam alguns exames que eram positivos, que eram benignos, né? Mas foi pensado, foi orientado que isso não seja reportado para não causar confusão na hora da análise do resultado. Esse resultado fica no laboratório, o médico que quiser ter acesso, basta solicitar que o laboratório informe essas variantes, mas na grande maioria das vezes a gente não são variantes que não têm significância,
né? Bom, e aí quando eu falo em histórico familiar de câncer, a gente pensa só em câncer de mama na maioria das vezes, e vocês podem ver que são vários tipos de síndromes que estão associados a uma predisposição maior para o câncer, tá? Não precisa vocês forçarem as vistas, não precisa tirar print da tela e ficar doido. A gente vai... Isso aí é uma coisa que, com o tempo, a gente vai avaliando, os painéis vão avaliando a maioria dessas síndromes. A gente pede, vai de acordo com o histórico familiar, tentando classificar. Mas o que eu quero pôr aqui é para vocês entenderem que o risco familiar de câncer ele não é só para mama e ovário, né? Então, eu tenho histórico familiar de câncer de próstata, eu tenho histórico familiar de câncer de pele, eu tenho histórico familiar de vários tipos de câncer diferentes. Então, a gente não pode se limitar só a mama e ovário. E vamos falar um pouquinho dessas síndromes de predisposição ao câncer. A mais famosa, né, por conta da Angelina Jolie, é a síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário. É uma síndrome que ocorre por mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Existem alguns outros genes que também aumentam o risco para câncer de mama e ovário, né? São genes que estão associados, que servem para fazer reparo do DNA e regulação do ciclo celular. Então, se você vê que quando eu tenho uma alteração num DNA, num gene, que faz reparo de DNA e regula o ciclo dessa célula, eu posso ter um ciclo desordenado, eu posso ter DNAs alterados, levando ao risco de câncer, né? Como eu disse, a penetrância, quanto maior a penetrância, maior o risco para desenvolvimento do câncer. É uma síndrome de alta penetrância. É um risco aumentado para câncer de mama contralateral, para câncer de ovário, câncer de próstata e câncer de pâncreas, tá? Existe a possibilidade para tratamentos com inibidores do PARP, que é principalmente para pacientes que têm câncer metastático e que não respondeu a um tratamento primário. E aí a gente pode, então, usar esses inibidores de PARP, que eles atuam de uma forma melhor para quem tem mutação em BRCA, tá? E existe a indicação, então, de se fazer a retirada da mama, mastectomia bilateral, de fazer a salpingoforectomia bilateral. Então, se notou que a salpingoforectomia redutora de risco, que é aquela que é feita no paciente saudável, apresenta 4,5% a 9% de chance de já ter um câncer oculto ali. Então, você não sabe, aquele paciente é saudável, vai para a cirurgia para evitar aparecimento do câncer, e aí, na hora que faz a biópsia, encontra um tumor oculto ali, tá? Então, a indicação, então, de fazer a mastectomia, mas a mastectomia não é uma coisa, você pode tanto fazer a retirada das mamas, quanto fazer um acompanhamento com mamografia, 6 meses depois de ressonância. Em termos de sobrevida, os dois procedimentos vão ter uma sobrevida semelhante, tanto a retirada de mama quanto o acompanhamento, em termos de sobrevida semelhante. Mas para ovário existe indicação de retirada de ovário, porque as medidas de rastreio para ovário não são eficazes. Existem pequenas particularidades entre BRCA1 e BRCA2. Muita gente pensa que eles são parentes, né, digamos assim, mas BRCA1 está no 17, BRCA2 está no cromossomo 13, eles não estão juntos, estão separados, mas atuam de forma semelhante. O BRCA1 tem a particularidade de ter uma chance maior de ter o câncer de mama do tipo triplo negativo, que é quando na imunistoquímica não apresenta receptor de estrógeno, não tem receptor de progesterona e nem o HER2, é chamado de triplo negativo. E o BRCA2 está mais associado a um risco maior de câncer de mama em homens e leucemia. Bom, uma outra síndrome muito frequente no Brasil, como eu disse, é a síndrome de Li-Fraumeni. Ela é causada por uma mutação no gene TP53. Esse gene ele serve para fazer a supressão tumoral. Durante muito tempo pensou-se que ele era um proto-oncogene, que era um gene produtor de câncer, digamos assim, mas depois percebeu-se que não, que é uma alteração nesse DNA do TP53 que não consegue fazer a supressão tumoral e aumentando o risco para o câncer. Quem tem mutação em TP53 tem risco aumentado para sarcomas, para osteosarcomas,
câncer de mama, câncer de colo, câncer gástrico, adrenocortical, sistema nervoso central, pulmão, entre outros. Então, ele praticamente tem risco aumentado de câncer no corpo todo. O acompanhamento dele é com ressonância magnética de corpo inteiro, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma frequência maior de mutação, que é chamada de mutação brasileira. Existem poucos relatos fora do Brasil de mutação, essa R337H, o nome da mutação no TP53. Fora do Brasil, tem poucos relatos de pacientes, então o que mais tem aqui, o que se acha é que nós temos um efeito fundador no Brasil, que há muitos anos atrás, pensam-se que pode ter sido um tropeiro, que ele desenvolveu no nascimento, nas suas células germinativas, essa mutação. E aí, ele, como era um tropeiro, viajava muito entre sul e sudeste, né? Ele acabou distribuindo seus genes entre essa população. E o que se suspeita é que todas as pessoas, todos os brasileiros, com essa mutação, possuem algum grau de parentesco, um parentesco mais distante, mas podem ter esse parentesco. Esse tropeiro mais ou menos entre o século XVIII e o século XIX, e um trabalho de Edenir Palmeiro de 2008 mostrou que uma prevalência nessa população do sul-sudeste de 0,3% dessa mutação. Então, é uma mutação relativamente frequente aqui no Brasil. A gente tem também a síndrome de Cowden, que eu quero passar para vocês, mas porque é uma síndrome de associação, predisposição a câncer de mama, tireoide, endométrio, colo retal, renal e melanoma, associada ao gene PTEN, também de alta penetrância, mas essa síndrome ela vem associada a alguns outros tumores benignos, com pólipos intestinais. Então, a gente pode ver pápulas palmoplantares, né? Os pacientes apresentam essas pápulas, e uma lesão patognomônica, que são os triquelomas, que são esses pequenos pontinhos assim, que aparecem, né? São mais praticamente patognomônicos da síndrome de Cowden. Essa síndrome também está associada a transtornos do espectro autista e macrocrania. Então, se você está falando de um histórico familiar de câncer de mama, de câncer coloretal, pega uma fita métrica, dá uma olhada no perímetro cefálico desse paciente, maior que 58 em mulheres, maior que 60 em homens, eu estou falando de macrocrania, e avaliar também autismo, que também é comum nesse tipo de síndrome, tá? Então, às vezes a gente está falando de gene para câncer e a gente percebe que também existem outros fatores que podem estar associados. Bom, e falando um pouquinho sobre a síndrome de Lynch, é uma síndrome autossômica dominante, é uma síndrome que é causada por variantes patogênicas nos genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, é a principal causa de câncer coloretal hereditário. É uma síndrome que está associada a uma predisposição a câncer coloretal, de endométrio, ovário, renal, bexiga, gástrico, intestino delgado, pâncreas e próstata. E a síndrome do câncer gástrico difuso, que é uma síndrome autossômica dominante, causada por variantes no gene CDH1, é um tipo de câncer que está associado a um risco maior para câncer gástrico difuso e câncer lobular de mama. E eu quis trazer porque eu acho interessante, muitas vezes a gente fala da cirurgia de retirada de mama, de retirada de ovário, e esse é um tipo de síndrome que existe uma indicação de se retirar o estômago quando se tem essa mutação devido ao alto risco do aparecimento do câncer gástrico difuso. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, muito obrigada a todos. Fico aí à disposição para... Estamos de volta ao ar, aqui agradecendo a contribuição, a palestra brilhante da doutora Thaís Bonfim, e temos muitas perguntas, como não podia ser diferente. Então, antes de tudo, a primeira coisa que muitas pessoas têm perguntado, Thaís, como acessar um serviço de genética médica, um aconselhamento em oncogenética pelo SUS? É possível ou é algo que é restrito às pessoas que tiverem um poder aquisitivo maior?
Bom, gente, é possível sim. Então, nós temos alguns serviços no país que fazem a questão da oncogenética, fazem atendimento. Um dos maiores centros de oncogenética é no Hospital de Câncer de Barretos, hoje chamado de Hospital do Amor, né? Então, em alguns hospitais, sim, a gente consegue ter o atendimento de oncogenética pelo SUS. Os exames genéticos, eles não são muito fáceis de se conseguir da parte de oncogenética pelo SUS, então são serviços restritos. Barretos, eu sei que faz, em Porto Alegre também, eles também fazem os exames, mas na maioria dos lugares, na maioria do país, a gente não vai conseguir esse exame pelo SUS. E aí, por não conseguir esses exames pelo SUS, como que se faz para acessar esses exames? Por convênio, é possível? Ou particular? São exames muito caros? São mais acessíveis? Como que funciona isso? Bom, os exames vêm barateando muito, a gente vem tendo, digamos, sucesso com isso, e eu tenho paciente que há 4 anos atrás pagou quase 7 mil reais num exame para BRCA1, BRCA2, hoje um painel com 20 e poucos genes, a gente consegue por em torno de 1.500 reais, então você vê que já ainda é um exame caro, mas um exame um pouco mais acessível do que era há poucos anos atrás. O rol da ANS, que é o que orienta o que os planos de saúde precisam estar cobrindo para o paciente, ele indica algumas síndromes genéticas, em alguns casos, que há sim, que o plano de saúde tem por obrigação de pagar esse exame. Ele coloca que o exame, desde que seja solicitado por um geneticista, que esteja preenchendo os critérios, que o plano tem por obrigação de cobrir esse exame. E, na maioria das vezes, a gente não está tendo problemas, quando bem indicado, em solicitar para os planos de saúde para a gente conseguir esses exames, não. Muito bom. Então, seguindo aqui com as perguntas, a Serena Daft, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta: quando a pessoa apresenta tumores benignos mais de uma vez em órgãos diferentes, há possibilidade de desenvolver câncer, no caso, um tumor maligno, em outros órgãos ou nos órgãos afetados? E eu acho que a gente pode até complementar, tem indicação dessa pessoa procurar um aconselhamento genético? É importante a gente saber qual é o tipo de tumor, quais são esses órgãos que foram afetados, né? Avaliar histórico familiar, mas sim, existem algumas síndromes, como uma das últimas que eu falei, que é a síndrome de Cowden, ela tem uma predisposição maior para o aparecimento de alguns tumores benignos também. Então, é importante, a pessoa precisa procurar um geneticista, fazer um histórico familiar, avaliar se algum familiar já teve câncer, pegar o anátomo patológico desses tumores que ela teve, para a gente poder traçar uma estratégia melhor para avaliar quais seriam os exames indicados para ela. Muito bom. A Rayonara Sobrinho, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta se alguém cuja bisavó faleceu por câncer de mama poderia vir a desenvolver a doença também. Se essa pessoa também teria indicação de procurar um aconselhamento genético. Bom, a gente tem que entender, essa bisavó é bisavó por parte de pai ou por parte de mãe? Quantos filhos ela teve? Então, existe mais pessoas nessa família que teve câncer, ela teve com que idade? Então, é bem importante a gente ter todos esses históricos, porque às vezes eu vou te falar que ela é bisavó porque o avô, ela é mãe do avô, que é pai do pai, só tem esses dois na família, e essa paciente ali de mulher é uma estrutura familiar limitada. Eu preciso entender isso aí melhor, que eu não tenho muita mulher aí para ter. Estou falando da única mulher mais velha que teve câncer, né? Agora não, ela teve mais filhas, ela teve netas, ela tem outras bisnetas mais velhas, então talvez seja um casolado, alguma coisa esporádica. É interessante pegar um gancho aí para lembrar que todos nós podemos ter câncer, né? Independente de uma predisposição genética ou não. A doutora Thaís está enfocando aqueles casos em que tem uma predisposição herdada, mas o risco para a doença está para todo mundo, algumas pessoas mais, outras menos. E aí, seguindo... Pegando o gancho aí, Tereza, estou falando, então, assim, 80% dos casos de câncer são esporádicos, né? Então, a gente está focando aqui nesses 20% que são familiares, que a gente está
está dando um enfoque aqui hoje, mas 80% dos casos são esporádicos e todo mundo tem risco de ter o câncer. Seguindo a Dora de Assunção, olha só, o evento aí alcançando para além das barreiras, né, não tem fronteiras. O evento nos pergunta: Thaís, você considera que painéis com análise de CNV já substituem o MLPA em genes como IBRCA1 e IBRCA2? Bom, Dora, é uma excelente pergunta. A gente espera poder confiar nesses exames de CNV, mas eu ainda, quando eu preciso avaliar ainda como que está esse exame, como que ele é feito, se ele está avaliando todas as variantes que a gente tem mais frequentes desse tipo que são variantes de números de cópias, né? Se ele pega, por exemplo, a inserção halo, que é uma inserção de um trinucleotídeo frequente que a gente tem na nossa população. Então, eu analiso caso a caso, painel por painel. A gente sabe que com a análise de CNV a gente fica mais tranquilo, porque sabe que vai avaliar mais coisas, mas dependendo do caso é necessário a gente partir para o MLPA, que a gente vai ter mais certeza de estar analisando tudo mesmo. E isso varia, né, até andou conversando outro dia sobre isso, que isso varia de laboratório para laboratório. Então, é mais interessante que o prescritor, o médico responsável pelo caso, converse com o laboratório que está processando a amostra para saber se ali estão sendo avaliados todos aqueles tipos de mutação ou se é necessário que haja essa complementação. Não tem uma padronização aí na metodologia entre os vários laboratórios. A Kissila Jacira Lopes Bessa, de São Fidélis, Rio de Janeiro, pergunta: alguns médicos dizem que o câncer só acontece em meio ácido. Se isso for verdade, como explicar um câncer em um bebê? Bom, Kessler, não, isso não é verdade, né? O nosso sangue, o pH do nosso sangue, ele não varia tanto assim. Então, o nosso pH, ele varia entre 7,35 a 7,45. Mesmo com alimentação, o nosso corpo, ele deve saber equilibrar esse pH, tá? Então, mesmo que eu, vou chupar limão o dia inteiro, o meu corpo ele vai ter que mandar isso para fora e ele não vai mudar esse pH do nosso sangue. Então, sim, não é que acontece em meio ácido, não, tá? Muito bom. Então, a gente sempre fala, né, Thaís, que o câncer tem uma relação aí genética, tem uma relação ambiental e tem um acaso havendo. Então, o bebê também está sujeito ao acaso. A próxima pergunta é de Denise Marques, Rio de Janeiro. Qual a relação entre a síndrome de ovário policístico e a ocorrência de tumores malignos? Existe alguma relação estabelecida? Bom, não conheço nada que síndrome dos ovários policísticos por si só esteja associada a um risco aumentado para câncer, não. Não do histórico familiar, não. Então, só para esclarecer assim, na audiência, é bem heterogênea. A gente tem de médicos, especialistas, estudantes de várias etapas aí da formação. A síndrome de ovários policísticos é uma doença metabólica, de certa maneira, que aí formam-se vários cistos, microcistos no ovário, e aí a regulação hormonal fica prejudicada, às vezes não ocorre a ovulação no período esperado. Então, como a doutora Thaís falou, essa síndrome em si não tem relação, mas a gente fica atento à obesidade, a outros fatores que podem estar relacionados, né, e podem influenciar. Aí a última pergunta aqui, por conta do limite do nosso tempo, é da Serena Daphne, Belo Horizonte, Minas Gerais. Fazer a quimioprevenção pode alterar a fertilidade? Bom, gente, para começar, igual a Tereza falou, a gente tem muito estudante aqui, né? Quimioprevenção é quando a gente utiliza de medicamentos, de agentes podem ser químicos ou naturais, sintéticos ou não, para reversão, bloqueio ou prevenção do surgimento de algum câncer. O que a gente usa muito, por exemplo, para quimioprevenção é o tamoxifeno, que pode ser indicado para mulheres que teriam a indicação da retirada da mama e por alguma questão optou por não fazer essa retirada, e a gente poderia, então, usar o tamoxifeno para prevenir o câncer, né, de mama. O tamoxifeno ele age como um antagonista dos receptores de estrógeno na mama, tá? E a parte interessante dele é que na parte do útero, ele é um agonista, então ele atua como um protetor, né? Ele não prejudica o endométrio
cervical. Então, é um pouco ainda controverso, mas aparentemente o tamoxifeno ele pode não estar alterando. Agora, a gente tem que ver outras questões, outras quimioprevenções, não só o tamoxifeno, existem outras medicações aí, e isso vai variar de medicação para medicação. E lembrando que durante aí nesse períodozinho, logo depois do diagnóstico, em tratamento, não é interessante a gestação. Então, muitas vezes, os médicos que acompanham esse caso vão usar algum método alternativo para essa contracepção. Muito agradecida, doutora Thaís, também é membro da nossa comissão organizadora, está aí desde a primeira edição, então estamos no 6º ano do evento, e aproveitando aí a sua companhia,